Vamos abrir em Hebreus, obrigado, capítulo 2, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus pais declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Amém. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite mais uma vez, pelo que o Senhor, Pai Santo querido, vai continuar fazendo nesse lugar e em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui para te louvar, para te cultuar, Deus, para termos um encontro com o Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, para ouvirmos, Pai Santo querido, o Teu coração, Pai, pulsando, Senhor Deus, Pai Santo querido, em nosso favor. Louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és grande e maravilhoso, Pai Santo querido, e cuida de nós. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que essa palavra, para que esses louvores, Senhor Deus, encontre lugar no coração dessa comunidade, Senhor Deus, atinja, Senhor Deus, cada casa, vá adentrando, Senhor Deus, cada habitação, chegando no coração de cada família. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, porque cremos, Pai, que essa comunidade será restaurada, será transformada, Senhor Deus, ela se converterá ao Senhor, ouvirá a Tua palavra e se achegará a Ti, Pai Santo querido. Oramos também, Senhor Deus, pelas pessoas que transitam, Senhor Deus, diariamente nessas ruas, Pai, indo para o sul, indo para o norte. Pai Santo querido, abençoa, Senhor Deus, e nos dê um tempo, Senhor Deus, que possamos, Pai Santo querido, ter as pessoas entrando nesse lugar, Senhor Deus, sem que sejam chamadas, mas tocadas pelo Senhor, vendo a Tua glória, Senhor Deus, manifestando, Senhor Deus, Pai Santo querido, o desejo no seu coração de te servir, Pai. Nos abençoe, Pai Santo querido, Deus, nós te glorificamos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre irmãos. O que é irmão para você? O que representa a palavra irmãos? O que isso significa para a igreja? O que significa para nós individualmente? Qual o reflexo? Qual a bênção? Qual a vitória que nós temos realmente nessa palavra chamada irmãos? Tem um moço escritor chamado Plínio o Moço. Ele foi contemporâneo lá da igreja primitiva e escreveu uma carta chamada de Epístola 96 ao imperador Trajano. Era muito amigo do imperador Trajano. E os dois tinham uma curiosidade muito grande em relação à igreja que surgia naquela época, especialmente quando começaram as perseguições. E esse moço chamado Plínio, o Moço, ele escreveu o seguinte: os cristãos, a quem se chamavam de irmãos, têm como hábito reunir-se em um dia fixo antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se esse fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, saque ou adultério, nem quebrar a sua palavra, nem negar a verdade quando interpelados. Ele começou a observar que aquele movimento chamado de cristãos ou do caminho, seguidores de um Deus que eles chamavam de Deus, Cristo, eles realmente tinham um hábito muito diferente da comunidade que existia na época. Isso foi curioso para ele. Daí ele encaminhou essa epístola para o imperador. E o imperador ficou muito interessado realmente o que seria aquilo, como esse grupo se comportaria. E eu vejo, queridos, que quando a gente lê Atos, a igreja primitiva ela teve uma caminhada muito boa, né, muito feliz, poderosa. E a gente vê assim que em vários textos a palavra irmão ou a palavra irmãos significa muito para a gente. Na definição teológica ela diz o seguinte: vencidas, irmãos,
Vencidas todas as divisões étnicas, religiosas, culturais, sociais, econômicas e humanas. Ou seja, não há mais diferença. Se é homem ou se é mulher, se é escravo, se é livre, né? Se é circunciso, se não circunciso, não faz mais diferença. Agora são irmãos. Agora todos fazem parte de um só Cristo. Isso é muito importante para a gente entender. Colossenses, capítulo 3, abra comigo aí. Colossenses, capítulo 3, versículos de 9 a 11. A palavra diz o seguinte: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém todos são um em Cristo Jesus. É interessante, queridos, que quando ele fala disso, ele está falando de um traje. Alguém aqui já viu um enfermeiro de calça jeans e camiseta no hospital? Já viram um médico? Camiseta, regata? Alguém já viu um bombeiro de jeans, a paisana, policial militar? Já viram? Alguém já viu nos quartéis, nas Forças Armadas, Aeronáutica, Exército, Marinha, um policial também de jeans? Já viram? Já viu um juiz chegando no fórum de camiseta e jeans e sapato e tênis? Já viram? Não. O que essa palavra está dizendo é que quando nos convertemos, quando nós chegamos a Cristo, nós temos que trocar, de fato, esse traje. Essa roupagem velha, esse traje velho não nos serve mais. Agora nós somos diferentes. Necessariamente nós somos diferentes. Somos um povo escolhido, um povo estimado por Deus. Agora nós somos filhos. Agora nós somos irmãos. Pertencemos à família celestial. Ele está dizendo que esse traje que nós tínhamos, esses hábitos que nós tínhamos no passado, morreu, acabou. Agora o nosso comportamento é diferente. Agora o nosso estilo de vida tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo. Isso é muito importante, queridos. Isso está inserido nessa palavra irmãos. Durante o início do ministério de Jesus, ele tinha cerca de 5.000 pessoas caminhando com ele, e ele chamava essas pessoas de servos. Mais tarde esse número caiu para 500 pessoas, e ele começou a chamar de amigos. Mais tarde esse número se fechou mais, caiu para 11, e ele começou a chamar de irmãos. É muito mais do que uma pessoa que está do seu lado dia a dia, vivendo com você dia a dia, como se fosse um parente. É muito mais que isso. E uma outra coisa, ele diz que nesse texto de Colossenses 3,11, que você tem que se vestir apropriadamente para viver essa nova vida semelhante a Cristo. Esse traje que você tem hoje, ele tem que ser identificado. Quando a palavra fala em Efésios da armadura de Deus, ele está falando de um termo, embora ele se refira ao soldado, mas ele está falando de uma roupagem que essa pessoa tem que mostrar quando alguém vir essa pessoa diferente. Literalmente, armadura é brasão. E ele está falando que quando Satanás e seus demônios olhar para esse novo crente, ele vai ver esse brasão celestial, da família celestial. Já viram aquelas famílias antigas? Alguém já viu uma família com brasão? Com certeza? Esse tipo esse da universidade aí. Se alguém no mundo, por exemplo, via esse brasão da universidade, não sei o que é aquilo, é um dragão? Pode ser. Mas se ele ver, ele vai identificar imediatamente que se trata, mesmo não tenha nome, se trata da Universidade Federal de Viçosa. Quando vocês verem na bandeira de cada estado, de cada país, vai ter lá um brasão, vai ter lá uma arma.
identificando aquela pessoa. Dessa mesma forma, a palavra está dizendo que esse cristão, essa nova criatura, esse novo homem, essa nova mulher, tem que estampar essa nova roupagem, um brasão, para mostrar para as pessoas a que família essa pessoa pertence, de quem é filho, de quem é irmão, quem é que vai lutar por ela, quem é que vai defender essa pessoa. Tremendo isso. Isso é maravilhoso. Gênesis 1:26, não abra, ele fala o seguinte, que nós somos renovados, restaurados à imagem daquele que nos criou, como seres criativos, relacionáveis e que expressem o caráter de Cristo. Quando houve o pecado e a gente foi descaracterizado dessa imagem de Deus, e com Cristo agora nos trazendo outra vez, restaurando, está dizendo que você vai devolver aquilo que é original, outra vez nos tornamos filhos, pertencentes à família celestial. E aí, queridos, Colossenses 3:12, não abram, só vou citar. Ele diz o seguinte: como eleitos santos e amados, expressem misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, virtudes que antes de você se converter a Cristo você não tinha, e que agora que você se converteu você passa a ter. Por isso você é chamado de irmãos. No texto de Efésios 4, abra comigo, 4:17, 24. A palavra diz o seguinte, Efésios 4:17 e 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios, nas vaidades dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. A palavra está dizendo que você, além de ter esse novo traje, que demonstra para as pessoas quem você é, de que família você pertence, ela está dizendo que você agora tem uma nova natureza, que não é mais aquela natureza gentílica, aquela natureza passada, aquele pavio curto, aquele rodar baiana, aquelas pessoas realmente que andavam dissolutamente. Não é, você não pertence mais a isso, querido. Você foi transformado, você foi restaurado para uma nova vida. Não viva como você vivia antes de conhecer a Cristo. Não te pertence mais, não te cabe mais. Hoje você tem uma nova vida, você tem uma nova identidade. Hoje você tem Cristo e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se nós vivêssemos o que nós cantamos, a nossa vida seria muito diferente, eu creio. Muitas vezes nós nos quebrantamos aqui, muitas vezes nós louvamos, a palavra, a letra mexe conosco, a música mexe conosco, mas realmente nós não somos aquilo que nós cantamos. E se a gente fizer um apanhado hoje das igrejas, nós vamos ver assim essa divisão, esse partidarismo, essa falta de unidade, de comunhão, essa falta de entendimento que significa viver como irmãos. Muito do que acontece no nosso meio é exatamente porque nós não temos consciência do que seja viver como irmãos. O autoritarismo das lideranças, querendo impor às pessoas condições, ela não entendeu nada sobre isso. Quando ela age de uma forma em relação a uma pessoa e de outra forma em relação a outra, 2 pesos e 2 medidas, porque não entendeu nada do que significa ser irmãos. E Cristo, queridos, fala exatamente isso. Não pode haver grego, não pode haver judeu, não pode haver homem, não pode haver mulher, não pode haver circunciso nem circunciso, escravo ou livre.
Todos são um, pertencem ao mesmo Senhor e ao mesmo reino. Você tem um novo traje, você tem uma nova natureza e você se torna também um novo homem. Gálatas 26, Gálatas 4, 3, 26, 29. Diz a palavra assim. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. As boas novas, a palavra de Deus, a revelação de Cristo para a sua igreja, ela não veio para nos separar, ela veio para nos unir. Ela veio realmente para fazer essa congregação de uma só pessoa, de um só homem, andarmos na mesma pegada, fazermos as mesmas coisas, termos os mesmos sentimentos, agirmos da mesma forma. Não veio para nos separar, ela veio realmente para nos unir. Em Lucas 22, 32, vou só citar para vocês, Jesus falou para Pedro assim, que Satanás havia requerido dele para peneirar, mas Jesus realmente intercedeu por Pedro. E ele fala para Pedro assim, olha Pedro, quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Quando você se converter, toma conta dos teus irmãos. Até então, Pedro não era uma pessoa realmente convertida. E o que significa ser uma pessoa não convertida? Alguém que faz tropeçar, alguém que dá escândalo, alguém que golpeia a mente fraca desse irmão, 1 Coríntios 8, 12. O que Jesus estava falando para ele? Pedro, se você realmente andar por esses caminhos, se você realmente agir dessa forma, se a sua ação for assim, você não está pecando contra o seu irmão, você está pecando contra mim. Queridos, toda vez que nós agimos dessa forma, toda vez que nós procedemos dessa forma, nós não estamos pecando nem agredindo o nosso irmão, mas pecando contra Cristo. Há uma barreira chamada Jesus na frente daquele irmão que você faz tropeçar. Romanos 14, 12, 14, 21. Por que fazer tropeçar? Por que ofender? Por que enfraquecer o irmão por quem Cristo morreu? Ele diz o seguinte, se você tem fé, tem para você mesmo. Se você acha que comer carne sacrificada a ídolos não te incomoda, beleza, maravilha. Se você acha que beber vinho não te incomoda, a sua consciência não te acusa, tranquilo. Se você acha que tomar uma cerveja não te incomoda, maravilha. Mas se você tem fé, tem para você mesmo. Se você acha que se prostituir também não te incomoda, é a sua fé. Mas saiba de uma coisa, o que você fizer, e teu irmão tiver conhecimento, isso vai fazê-lo enfraquecer, vai fazê-lo tropeçar. E foi por ele que Cristo morreu, não foi você que morreu por ele. Então ele diz assim, olha, se for para eu não escandalizar o meu irmão, não colocar tropeço nele, não fazer ele perecer, não fazer ele sair da igreja, não fazer ele voltar para o mundo de onde ele veio, então eu prefiro não comer carne, prefiro não beber vinho, prefiro não tomar cerveja, prefiro não me prostituir, prefiro não fazer nada que venha fazer meu irmão tropeçar. Porque aí eu não estou fazendo nada contra ele, mas contra Jesus. E queridos, vou te falar uma coisa. Toda vez que nós lutamos contra Deus, só há um perdedor. Eu. Deus não vai perder nenhuma guerra, nenhuma batalha, nenhuma demanda. Quem vai perder sou eu. Por que nós estamos muitas vezes nessas lutas? É exatamente porque nós entendemos que nós vamos vencer essa batalha do erro e nós não conseguimos vencer. Deus, ele vai sempre vencer. Nós somos sempre as pessoas erradas, com certeza. Uma outra coisa, Marcos 16, 7, quando Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao sepulcro no domingo pela manhã, para ver o corpo de Jesus.
Elas viram naquele sepulcro, sentado sobre aquela pedra, um homem de branco, um jovem de branco. E ele fala para elas assim: olha, por que vocês vieram aqui buscar Jesus? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vocês vão e digam aos discípulos e falem a Pedro que ele vai se encontrar com eles na Galileia. Uma coisa muito interessante. No sábado, na noite anterior, Pedro havia negado Jesus, havia rejeitado Jesus, havia traído Jesus. Na manhã seguinte, aquele sábado certamente foi um dia terrível para Pedro. Era uma pessoa que Jesus tinha chamado para junto dele. Tinha entregado a liderança dos 12 para ele. Tinha colocado ele como uma pessoa destacada entre os 12. Mas por aquela traição, por aquela negativa, por aquela rejeição, realmente, Pedro se afasta. Pela manhã seguinte, quando ele recebe, pelo domingo, na manhã de domingo, quando ele recebe a notícia de que Cristo queria se encontrar com os discípulos. E parafraseando esse versículo 7, ele diz o seguinte: digam aos discípulos, o anjo falando às irmãs, digam aos discípulos de Jesus, mas digam especialmente a Pedro, digam-lhe que o Senhor ressuscitou e o mencionou separadamente dos outros e que planeja encontrar-se com ele na Galileia. Querido, nós perdemos oportunidades. Pedro perdeu uma oportunidade de glorificar o Senhor naquele dia, sábado. Mas ele ganhou uma nova oportunidade no domingo. O amor, ele vai estar sempre superando traição e rejeição e negação. Ele tem uma nova oportunidade de se reconciliar, tem uma nova oportunidade de se chegar a Deus. Outra vez, se aquele discípulo que Jesus disse para ele: olha, Pedro, quando você se converter, toma conta dos teus irmãos. Outra vez ele volta a essa condição de uma pessoa com uma responsabilidade ímpar naquele ministério. Quantas vezes nós não fazemos isso também? Perdemos oportunidade, criticamos alguém, fazemos tropeçar alguém, rejeitamos alguém, traímos alguém, enganamos alguém. Para nós é um dia horrível. E quando há arrependimento, o Senhor está sempre nos dando oportunidade. E o que é mais importante, Ele tira do meio da multidão. Ele disse: eu vou falar com os discípulos, mas com Pedro eu vou fazer isso em separado, em particular. Ele tira alguém da multidão e vai tratar com essa pessoa em particular. O que nós temos que fazer? Nós temos muitas demandas. Nós temos uma gama de dificuldades. Nós temos muitos problemas, cabeças. Mas nós temos que tratar sempre essas demandas em particular. Tirar da multidão esse irmão, essa irmã, e tratar com ele em particular. Dar uma oportunidade, gerar no coração uma transformação, uma mudança. Porque ele é irmão. O que nós não podemos é realmente deixar que a carruagem continue, ande. Isso é algo que a palavra nos orienta a fazer. Outra coisa interessante também ainda em Gálatas é que nós vemos nos dias de hoje os homens, os líderes, eles invocando os títulos de apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e um monte de coisa. Muitas vezes separando, fazendo comitivas isoladas, separando do meio do povo. Na maioria deles querendo ser Deus. Enquanto Jesus, ele sempre quis ser homem, parecido comigo e com você. Um dos seus maiores títulos não era ser filho do homem, não era ser filho de Deus, não era ser o Cristo, não era ser Jesus, não era ser o homem de Nazaré, mas era filho do homem. Várias passagens nós vemos na Bíblia Jesus se denominando realmente filho do homem, para se parecer contigo e para se parecer comigo.
para saber do que eu sofro, do que eu passo, dos meus sentimentos, das minhas dificuldades e das suas dificuldades. Para que quando ele chegasse nos céus, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, como diz a palavra, ele soubesse: Pai, o que o Aldeir está passando, eu conheço. Tem misericórdia, tem compaixão dele. Porque assim, queridos, a gente só sabe a dor de alguém, só conhece a dor de alguém, só sente a dor de alguém, se a gente realmente estiver próximo dela. Se não estiver, nós não vamos conseguir, com certeza, sentir o que essa pessoa sente e se compadecer do que essa pessoa está passando. Tive um desses dias vendo uma reportagem, um documentário sobre a Síria, numa cidade de Alepo. E lá duas pessoas, um jovem, 25 anos, casado com 2 filhos. A casa dele foi bombardeada e ele perdeu a família, perdeu a esposa, perdeu os filhos. Um outro senhor de 62 anos, aconteceu a mesma coisa, perdeu a família. E quando a Anistia Internacional chegou com eles e a Cruz Vermelha chegou para eles: olha, nós temos aqui, né, tantas pessoas para... Eles estavam no cemitério, os 2, enterrando seus entes queridos. Temos vaga para tantas pessoas, para que vocês vão para outro país. E os 2 falaram assim: olha, vamos ficar. O jovem falou assim: olha, meus pais, meus avós nasceram aqui, meus pais nasceram aqui. A minha família nasceu aqui, eu nasci aqui. Meus irmãos estão aqui. E eu vou ficar, vou continuar. E quem eram os seus irmãos? Não era de sangue. Eram seus compatriotas. Por que fugir? Por que deixar de lado? Por que ver seu irmão como se fosse um peso, como se fosse um estorvo? Muitas vezes nós queremos separar, nós queremos deixar de lado, nós queremos mandar essa pessoa para outro lugar, porque se torna um estorvo, um peso para nós. Não é assim que Cristo falou. Nós temos que realmente, querido, essa caminhada é longa, essa estrada é longa. Mas nós temos que entender que cada pessoa que faz parte do nosso relacionamento é uma pessoa especial, não é um peso para nós. Não é uma carga para nós, não é uma cruz para nós. É uma bênção para nós. Esse irmão que está do seu lado é uma bênção para você. Eu sempre costumo dizer, falo em casa, que nós recebemos aqui muitas pessoas de fora, hoje até menos, mas no passado nós tínhamos muitas pessoas de fora, jovens que vinham estudar, 14 anos, 15 anos, crianças ainda. E eles se sentiam acolhidos pelas famílias, as famílias adotavam essas crianças, até eles formarem, saírem, muitos ficavam, né, fazendo mestrado, doutorado, saíam casados, mas boa parte deles não tinham ninguém, queridos. Qual era a família dessas pessoas? Quais eram os irmãos? Povo da igreja. Nós éramos menos que somos hoje. E acolhíamos cada um deles. Hoje muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim: ah, mas eu tenho tempo, quando vou para minha casa eu tenho tempo para acolher, para sair. Tem gente de fora que chega na sua casa, que a única pessoa que ela vai buscar é você. Talvez ela fique lá meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. As horas vão se passando, mas porque ela quer estar junto. Ela não tem ninguém. Esse irmão não é um peso para você, é uma bênção. É uma alegria, uma graça. Hoje a gente estava lembrando do irmão Caio e a irmã Rafaela. E até quando eu comecei a escrever essa palavra, eu lembrei muito deles porque eles costumavam nos chamar de irmãos. E como eles são sulistas, lá do Mato Grosso, chamam irmãos. Ô irmão, e ligava lá, 10 horas, vou aí, pode vir. E ficavam 10, 11, 12, 1 da manhã, eles estavam lá conversando, alegres como se fosse 8 horas da manhã. Por que isso, queridos? Eles não tinham ninguém aqui. Família está no Mato Grosso do Sul. A quem eles se achegavam? E as meninas, a Thalita, que teve a oportunidade de conviver com a Rafaela, sabe disso, a Thaís,
e outras pessoas, outros irmãos aqui, a Fernanda também. Pessoas que precisam de você, são irmãos. Nós não temos que realmente ter pressa em atender esses irmãos. É dessa forma. Colossenses 3:18, não vou abrir porque é longo, só vou comentar. 3:18, 4:1, depois você lê em casa. Depois que ele fala dessa condição, né, de você se vestir de um novo traje, de você realmente se tornar numa nova pessoa. Depois que ele te orienta nisso, ele vai falar de esposas, ele vai falar de maridos, ele vai falar de servos, ele vai falar de senhores, ele vai falar de pais e ele vai falar de empregados. Patrão e empregado, servos. Ele diz o seguinte: olha, esposas, sejam submissas aos maridos. Maridos, amem suas esposas. Filhos, obedientes aos pais. Pais, honrem seus filhos, não provoquem. Senhores, façam seus funcionários, atendam. Empregados, honrem os seus senhores. Trabalhem com ele como se fosse para o Senhor. O que ele está querendo dizer, queridos? Simplesmente que antes de você ser uma esposa, você é uma irmã. Marido, antes que você seja um marido, você é um irmão para essa esposa. Filhos, antes que você seja filho, você é irmão para esse pai. Pai, antes que esses filhos sejam filhos, eles são irmãos. Servos, antes que seu patrão seja patrão, ele é seu irmão. Líderes, antes que você seja líder de ovelhas, que você tenha ovelhas, eles são seus irmãos. Pastores, antes que você seja pastor, você é irmão. Fica muito mais fácil quando nós entendemos dessa forma, quando nós agimos dessa forma, a gente saber lidar com essas coisas. A gente considerar, a gente honrar, a gente amar, a gente suportar, a gente tirar do meio da multidão e trazer para nós. Porque é um conceito, queridos, bíblico. Nós só temos mesmo que obedecer isso aí. E se nós obedecemos, com certeza nós vamos ver assim, coisas grandiosas no nosso meio. Como a igreja do primeiro século, terceiro século via, caminhando de um lado para o outro, sendo acrescentada porque Deus realmente via aquela unidade, aquele companheirismo, aquela responsabilidade, né, aquele amor que existia entre aqueles irmãos. De fato eles eram irmãos. Uma oportunidade que nós temos de exercer isso aí a cada dia, de nos portarmos dessa forma a cada dia, de considerarmos as pessoas ao nosso redor como irmãos, e não como um número, mais uma pessoa que vai estar fazendo número para a nossa igreja. A responsabilidade que nós temos. Que essa palavra, ela possa gerar no seu coração esse sentimento. Que você possa realmente estar trazendo para você essa responsabilidade, né, essa orientação de Deus para a sua vida. Saber que antes que você seja a qualquer coisa, dentro ou fora da sua igreja, você tem pessoas, tem irmãos a quem você vai prestar conta. E se você faz alguma dessas coisas, se você bebe, toma vinho, se você toma cerveja, dentro da sua casa, mesmo que seja dentro da sua casa, saiba que na sua casa, seus filhos e sua esposa ou seu marido são irmãos. E se você faz esses irmãos escandalizar, você está escandalizando Cristo, está pecando contra Cristo, não é contra eles. E você vai prestar conta disso um dia. Nós não podemos bloquear ninguém. Nós temos que conviver com as pessoas como elas são, do jeito que elas são, se elas não quiserem mudar. Mas a situação é em que vai chegar um dia que nós vamos nos separar. Vai chegar um dia em que nós vamos para um lado e eles vão para o outro. Nós somos amigos até esse dia, somos companheiros até esse dia. Se a gente de fato não mudar, se a gente de fato não, esse comportamento nosso, esse estilo de vida não for alterado, vai chegar um dia que nós vamos ter que nos separar. E aí não vamos ter mais oportunidade, naquele dia a gente não tem mais oportunidade.
Somos nós, cada um de nós, e o Senhor a nos cobrar aquilo que nós fizemos como boas ou como mais obras. E não temos mais dizer para o Senhor: olha, deixa eu me arrepender, me dá aí algumas horas para eu me arrepender, para eu pensar, para eu refazer. Não vai ter mais oportunidade. Isso você tem agora. Como Pedro teve a sua oportunidade, ele teve que pegar. Assim também que nós façamos. Amém, queridos?